Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Panzera e sejam bem-vindos ao canal Ações e Lucros. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para não perder nenhuma notificação. Você fazendo isso, você me ajuda muito. Hoje quero apresentar para vocês 3 investimentos para iniciantes. Todo investidor, quando vai para o mercado, ele quer sempre o menor risco, mas todo investimento existe risco. Renda fixa tem o risco da variação da taxa Selic, ação tem risco do capital que você investe, imóvel tem risco da propriedade, criptos tem risco da volatilidade, negócios tem risco da concorrência e não fazer nada também tem risco, tem o risco de oportunidade. Lembrando, pessoal, os ativos que eu vou falar agora eles não são indicações. O primeiro ativo é o IB5M11, que é um ETF de renda fixa, que ele replica um índice de renda fixa, que é o IMAB5. O IMAB5, para quem não conhece, ele pertence à família dos índices IMA, que é o Índice de Mercado Ambima, e eles se dividem em 4 índices. O IMA Geral, o EC, IMA-S, IRFM e o IMA-B. O IMA-B é formado por títulos públicos atrelados à inflação e dentro dele tem o mais 5, que são títulos com vencimentos de mais de 5 anos. Comprar esse ETF é comprar um pacotinho de título de inflação com vencimento de mais de 5 anos. E claro, pessoal, como eu falei, todo investimento tem risco. Esse também tem. Quais que são os riscos dele? Ele tem o risco de variação de preço. E por que isso? Por mais que seja renda fixa, ela não é tão fixa dessa forma como a gente imagina. A variação de preço, ela pode depender por 2 situações. Primeiro, o prazo e o segundo, a expectativa dos juros. Um exemplo, se eu comprei um título a R$ 1.000 com expectativa de juros de 10%, ele vai me render R$ 100 por ano. Porém, durante o período, o Copom reduz os juros para 2% ao ano. Então, a partir daquele momento, quem resolver comprar esse mesmo título vai investir os R$ 1.000 e vai ter um retorno de R$ 20 por ano. E o que aconteceu? Eu garanti o meu rendimento de R$ 100 por ano, os meus 10%. Agora, o que aconteceu com o meu ativo foi que ele valorizou. Então, ele ficou mais raro. Não é todo momento que você encontra um título desse. E com isso, caso eu decida vendê-lo, ele está valorizado, ele está valendo mais do que os outros investimentos. A mesma coisa pode acontecer o inverso. Se o Copom resolve aumentar os juros, aquele ativo ele já não vai ficar tão atrativo como era antes. Então ele tende a desvalorizar em caso de venda. Se você não vender o seu ativo, ele vai te render os mesmos 10% que estava atrelado a ele. As vantagens: tem o imposto de renda, que vai ser 15% e livre de IOF. A taxa de administração é de 0,25% ao ano. Aplicação mínima de R$ 100 e a diversificação, pois você vai estar comprando um ativo e esse ativo ele investe em diversos fundos diferentes. Então você já tem uma diversificação ali com ele. E as desvantagens? Uma delas é a liquidez baixa. Porém, para resolver isso, eles possuem um market maker, que garante a liquidez. Porém, você vai pagar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, se você for comprar um ativo no market maker a R$ 100, ele vai te vender por R$ 101. Se você for vender a 100, ele vai te pagar ali 99. Porque ele vai ter esse 1% que ele vai estar pegando para ele. É uma forma de garantir a liquidez. A gente acaba perdendo um pouco aí na hora da compra ou venda. E a gestão passiva, pois você não vai escolher em quais títulos eles vão investir. O investimento é por conta deles. Isso pode trazer uma vantagem porque você não precisa pensar em qual ativo comprar, qual escolher. Eles fazem isso por você. O segundo é o SPX11. Ele é um ETF que possui outro ETF como referência, que é o VUU. O VUU é um ETF que replica o SP500. Basicamente, investir no SPX11 é como investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E ele possui uma pequena diferença de você investir no IVVB11,
que é a taxa de administração. O IVVBI11 ele tem uma taxa de administração de 0,23% ao ano. Já o SPXI11 ele possui uma taxa de administração de 0,21% ao ano. Agora, sobre os riscos. Aí nós temos a variação das cotas, pessoal. Um exemplo, nos últimos 5 anos, o SPXI11 ele subiu 113,87%. Porém, no período de 14 de nove de 2018 a 4 de janeiro de 2019, a cota caiu 22,3%. Então, o risco está naquilo que ninguém vê. Todo mundo olha para a rentabilidade e esquece aquele período que ela teve muita volatilidade. E as vantagens de se investir nesse ETF? Você vai mitigar os riscos, pois investindo num ETF dos Estados Unidos, você tem 4 tipos de diversificação. Primeiro, você vai diversificar nos ativos, pois, igual eu falei, ela investe em 500 empresas americanas, nas 500 maiores empresas americanas. O segundo é a diversificação de setores. Como são as 500 maiores, ali vai estar espalhado diversos setores diferentes. O terceiro é a diversificação do país, pois você não vai estar investindo em ações brasileiras, você está investindo em ações de outro país. Por último, e não menos importante, é a diversificação da moeda, pois dessa forma você vai estar investindo em dólar, que é uma moeda mais valorizada que o real e tem uma variação boa aí. Uma coisa a levar em consideração é que investir em ETFs americanas, você tem uma diferenciação de taxa de administração. Nas ETFs brasileiras, a gente tem uma média de 0,1% a 0,5% de taxa de administração ao ano. Já nas ETFs americanas, você consegue encontrar taxas de administração de 0,02% a 0,03% ao ano. Porém, o SPXI11 ele tem uma taxa de administração de 0,21% ao ano. Não é que seja alta, mas ela ainda é mais baixa do que a média aí brasileira. As desvantagens são a ausência de autonomia. Da mesma forma como as outras, essa daqui você não vai escolher em quais ativos ela vai investir. Ela vai investir sempre nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Vamos falar de custo. Se você tivesse investido R$10.000 durante 50 anos a uma taxa de juros de 10%, sem a taxa de administração, ao final desse período, você teria um patrimônio de R$1.173.000. Com uma taxa de administração de 0,25%, você teria um patrimônio de R$1.035.000. Se for uma taxa de administração de 0,50%, o seu patrimônio cairia para R$913.000. Se for 1% ao ano, R$710.000. 2% ao ano, R$427.000. O que eu quero dizer com isso? Temos que ficar atento na taxa de administração. Pode ser que a gente ache, 1% é pouco. Gente, isso no final do período vai fazer uma diferença muito grande nos nossos resultados. O terceiro nada mais é do que um banco muito conhecido. E lembrando, não é uma recomendação de investimento que eu estou fazendo. É o Banco do Brasil, BBSA3. Está com PL de 4,38, um PVP de 0,88, um Dividend Yield de 9,09, um ROI de 20,40%, uma liquidez nos últimos 2 meses de mais de R$500 milhões e teve um crescimento de receita de mais de 21% nos últimos 5 anos. Os indicadores de um papel, de uma ação como essa, são indicadores de uma forma geral muito bons. Porém, nós temos que ficar atentos aos riscos. E um muito importante que a gente não pode deixar de levar em consideração são os riscos políticos. Como muitos de vocês devem ter visto, houve um rumor muito grande de como que seriam os bancos após o PT assumir o mandato. E esse risco já estava embutido no preço de uma certa forma. Por isso que o preço do Banco do Brasil ele vinha mais baixo dos últimos meses. Se levarmos em consideração o período de 2003 a 2016,
Em apenas 3 desses anos, o Banco do Brasil faturou menos do que a média dos grandes bancos nacionais, que foi em 2007, quando foi o primeiro ano do segundo mandato do Lula, em 2014, que é o último ano do mandato da Dilma, e em 2015, que é o primeiro ano do segundo mandato da Dilma. O ponto é que boa parte da preocupação já estava embutido no preço. Desde o dia que o Lula saiu como vencedor das eleições, a ação do Banco do Brasil, ela valorizou em 36%. Então, a gente não pode dizer que essa gestão está influenciando até agora nos bancos nacionais. O ideal é sempre manter o seu patrimônio diversificado nas classes de ativos. E agora, o que faltou? Para vocês, tem algum outro investimento? Deixe aí nos comentários se vocês têm algum outro investimento que é bom para os iniciantes. E não se esqueça, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles possam perder o medo de investir e começar a investir aí para terem uma aposentadoria a longo prazo. Nos vemos nos próximos vídeos e bons investimentos!